Bom, então, hoje iniciando um novo capítulo, né? Então, nós estamos no livro Libertação, hoje começando o capítulo 4, o capítulo que se chama Numa Cidade Estranha. Até então, a gente estava acompanhando todo um preparo da equipe, né, do André Luiz, do Gúbio, na verdade o instrutor é o Gúbio, o André Luiz e o nossa, agora me fugiu o nome. Mais uma pessoa, mais um espírito ali que vai descer com eles numa tarefa em uma área muito profunda, né, em zonas mais baixas do umbral. E agora, justamente, no capítulo 4 é quando começa essa, esse movimento, essa expedição deles em direção a esse local. Então vamos continuando. No dia imediato, pusemo-nos em marcha. Respondendo-nos às arguições afetivas, o instrutor informou-nos de que teríamos apenas alguns dias de ausência. Então, é um movimento que eles vão fazer, descer lá e vão ficar apenas alguns dias. Então, não é nem tão rápido e também não é tão demorado, né? Então, em poucos dias eles voltariam, mas não é algo que eles façam no mesmo dia e voltem. Além dos serviços referentes ao encargo particular que nos mobilizava, entraríamos em algumas atividades secundárias de auxílio. Então, além do objetivo principal daquele movimento deles, existiriam outras tarefas, né, que seriam secundárias que eles aproveitam, né, a oportunidade para poder trabalhar. Técnico em missões dessa natureza, afirmou que nos admitira num trabalho que poderia desenvolver sozinho, não só pela confiança em nós depositada, que em nós depositava, mas também pela necessidade da formação de novos cooperadores especializados no Ministério de Socorro às Trevas. Então, olha que interessante isso daqui, né? Isso que o Gúbio, então, iria fazer, ele poderia fazer sozinho. Mas o André Luiz e esse outro irmão estão indo juntos, primeiro, porque eles estão já com condições para fazer isso, né? Então, eles têm já uma confiança com relação à sua capacidade de executar sem prejuízos. E também porque é necessário que outras pessoas tenham desenvolvimento, capacitação para fazer esse tipo de trabalho, que pelo jeito não é para qualquer um. E aí segue descrevendo, né? Após a travessia de várias regiões em descida, interessante que o André Luiz coloca aqui em parêntese, né? Porque talvez não seja uma descida material, né? Mas é uma descida vibracional, então é algo difícil ainda, talvez, da gente entender. Mas eles passam por várias regiões, então vários níveis vibratórios, até alcançar ali o local ou o ambiente vibratório onde eles iriam atuar. Com escalas por diversos postos e instituições socorristas, penetramos vasto domínio de sombras. A claridade solar jazia diferenciada. Fumo cinzento cobria o céu em toda a sua extensão. A volitação fácil se fizera impossível. Olha isso. Então, eles estavam num ambiente tão denso de vibração que era impossível volitar facilmente. A vegetação exibia aspecto sinistro e angustiado. As árvores não se vestiam de folhagem farta e os galhos quase secos davam a ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas. Então, como algumas vezes também a gente já viu descrições parecidas de ambientes do umbral, né, que o André Luiz já esteve, mais uma vez nesse livro também mais uma descrição, só que talvez ainda um pouco além, um pouco pior de tudo que ele vinha descrevendo até então. Aves agoureiras de grande tamanho, de uma espécie que poderá ser situada entre os corvídeos. Então, um aspecto de corvo. Crocitavam
em surdina, semelhando-se a pequenos monstros alados espiando presas ocultas. Então, talvez um pouco maior que corvo, né? Porque ele falou que eram aves imensas. Só que era semelhante com um corvo. Então, um ambiente, né? Meio aterrorizante mesmo. O que mais contristava, porém, não era o quadro desolador, mais ou menos semelhante a outros de meu conhecimento. Então, olha aqui que o André Luiz está falando. O quadro que ele está descrevendo é mais ou menos semelhante com outros que ele já descreveu, mas o que mais deixava ele triste não era isso. E sim, como ele fala aqui agora, os apelos cortantes que provinham dos charcos. Gemidos tipicamente humanos eram pronunciados em todos os tons. Então, olha isso, como viessem gemidos do charco, da área alagada. Se a gente for nas imagens, né, até nas imagens do livro que a gente já citou aqui, né, o livro de Dante Alighieri, lá, Divina Comédia, existem descrições de locais que ele passou com espécies, né, humanas em condições muito ruins, atoladas, né, num pântano, submersas ou não, mas o fato é que ele estava falando que vinha justamente dali, o gemido de inúmeras almas tipicamente humanas, mas era isso que deixava ele mais sensibilizado, mais triste com relação a tudo que ele estava presenciando. Acredito teríamos examinado individualmente os sofredores que aí se localizavam se nos entregássemos à detida apreciação. Todavia, Gúpio, à maneira de outros instrutores, não se detinha para atender à curiosidade improfícua. Então, olhem isso. Então, não é para isso que eles estão ali. Não que esses espíritos não mereçam, né, o amor, né, e a atenção divina, mas é que não teria proveito, não iria prejudicar tudo que eles estavam ali preparados para fazer, para agir naquela região, e eles poderiam, se fosse perder tempo, né, com isso daí, perder tempo eu digo porque não teria resultado positivo. Mas, além de tudo, perder tempo porque iria tirar o tempo de algo que poderia ser útil com relação ao que eles estavam ali para fazer. Então, o Gúbio não deixou com que eles perdessem tempo nessa análise, nessas perguntas, nessas dúvidas que muitas vezes eles tinham. Lembrando a selva escura, a que Alighieri se reporta no imortal poema, eu trazia o coração premido de interrogativas inquietantes. Olha aqui, mais uma vez citando exatamente o que eu acabei de falar. O próprio André Luiz se lembrou justamente da descrição de Dante Alighieri, no que ele chamava ali, né, a selva escura. Aquelas árvores estranhas, de frondes ressecadas, mas vivas, seriam almas convertidas em silenciosas sentinelas de dor. Qual a mulher de Lot? Quer dizer, da mesma maneira que no Velho Testamento, né, a esposa de Lot, quando olha para trás e se torna, né, uma estátua de sal, então ele teve a impressão até que aquelas árvores ressecadas seriam espíritos, talvez paralisados, né, congelados. Essa foi só uma impressão que ele teve, mas ele chegou a questionar. Que aqui ele completa, né, com relação a quando ele cita a história da mulher de Lot, transformada simbolicamente em estátua de sal. E aquelas grandes corujas diferentes, cujos olhos brilhavam desagradavelmente nas sombras, seriam homens desencarnados sob tremendo castigo da forma? Aqui, ó, mais uma vez também, vamos esclarecer cada detalhe do que o André Luiz está trazendo, porque são informações esclarecedoras para nós, até com base no que eles, nos livros anteriores, já descreveram para a gente, e também no próprio livro dos Espíritos. Existem espíritos que não voltaram para trás,
porque a gente sabe que o espírito não anda para trás na sua evolução, mas espíritos às vezes estão animalizados em sentimento, em ações, que acabam adquirindo a forma de animais. Então é o que é chamado de licantropia, né? Zoantropia. E então é isso que ele está falando. Será que aquela coruja também era algum espírito humano animalizado pelas suas tendências, pelas suas vibrações, pelo que ele, né, se envolveu? E aí ainda mais perguntas, mais questões dentro do André Luiz. Quem chorava nos vales extensos de lama? Criaturas que houvessem vivido na terra que recordávamos, ou duendes desconhecidos para nós? Então ele está fervendo, né, em ideias. Então, será que são seres ainda inferiores da criação? Ou será que são seres humanos que viveram na Terra, mas que se animalizaram a ponto de ficar presos a essa condição temporariamente? Mas sim, né? De quando em quando, grupos hostis de entidades espirituais em desequilíbrio nos defrontavam, seguindo adiante, indiferentes, incapazes de registrar-nos a presença. Então, mais uma vez, também uma informação que a gente vê. Espíritos em condições mais elevadas, de padrão vibratório diferente, conseguem descer nesses ambientes mais não visíveis, não totalmente materializados. Então, da mesma maneira que nós, aqui encarnados, nesse ambiente de matéria densa, temos a presença espiritual ao nosso redor e não enxergamos. Então nós podemos passar do lado de um espírito, espírito de luz ou espírito ainda atrasado e não perceber. Então a mesma coisa estava acontecendo com eles ali. Eles estavam nesse ambiente, mas os espíritos ali ao redor dele passavam por eles sem registrar a presença dele. Então eles não percebiam. Falavam em alta voz, em português degradado, mas inteligível, evidenciando pelas gargalhadas deploráveis condições de ignorância. É interessante ele falar aqui, né? Que os espíritos falavam um português degradado. Por quê? Porque eles estão numa colônia espiritual no Brasil. Se fosse numa colônia espiritual em outro país, provavelmente aqueles espíritos estariam falando a língua do ambiente da última encarnação deles. O que também a gente já ouviu nas descrições, né, dos livros do André Luiz. O espírito que cada vez mais se eleva, ele vai aprendendo a se comunicar por outra linguagem, uma linguagem mais universal, que é capaz de fazer ele entender, por exemplo, se ele fosse em outro país auxiliar um espírito também em condições de necessidade. Vou voltar a um exemplo que a gente teve lá logo no primeiro livro, no Nosso Lar. Quando existe lá o estourar da Grande Guerra Mundial e os espíritos vão até o ambiente da guerra na Europa e o André Luiz é uma das dúvidas dele, né? Como que eles se comunicam? E aí eles falam, existe uma linguagem acima da linguagem mais limitada e materializada das almas, né, de cada local. Mas aqui o André Luiz fez esse comentário, né? E fez o comentário também que além de ser um português, o português, porque é uma colônia aqui do Brasil, um português de baixo nível, linguajar, né, mais baixo, como a gente também consegue identificar. Ambientes, né, aqui mais polidos, né, mais delicados e ambientes mais grosseiros também no linguajar. E pelas gargalhadas, deploráveis condições de ignorância pelo linguajar. Apresentavam-se em trajes bizonhos e conduziam apetrechos de lutar e ferir. Olha que interessante, mais uma descrição. Eles estavam empunhando armas
armas de fogo ou armas brancas, né? A faca, punhal, um pau, um pedaço, seja lá o que for. Mas eles empunhavam algum apetrecho que era justamente para confrontar, para poder agredir outros espíritos. Avançavam mais profundamente, mas o ambiente, avançamos mais profundamente, mas o ambiente passou a sufocar-nos. Repousamos de algum modo, vencidos de fadiga singular. E Gúbio, depois de alguns momentos, nos esclareceu. Então, olhem que interessante, eles chegaram num ambiente em que eles estavam com dificuldade, com cansaço espiritual, porque a densidade fazia com que eles, no seu perispírito, tinham dificuldade de locomoção, tamanha a densidade daquele ambiente de vibração. E aí o Gúbio, depois de um momento de repouso ali deles, né, esclareceu: nossas organizações perispiríticas, a maneira de escafandro estruturado em material absorvente, por ato deliberado de nossa vontade, não devem reagir contra as baixas vibrações desse plano. Então ele está explicando que existe um confronto ali de vibração, né? Então, como se eles estivessem mergulhados no mar, por isso que eles falaram, inclusive, o escafandro, né? E o escafandro está absorvendo o material do ambiente. E ele falou, nós não devemos reagir contra as baixas vibrações desse plano. Estamos na posição de homens que, por amor, descem a operar num imenso lago de lodo para socorrer eficientemente os que se adaptaram a ele. São compelidos a cobrir-se com a substância do charco, sofrendo-lhes com paciência e coragem a influenciação deprimente. Então, olhem que interessante o que o Grubel está falando. Na condição em que eles se encontram, eles estão indo num ambiente que é o ambiente típico dos espíritos que moram ali. E se eles estão indo, descendo para ajudar nesse lago de lodo, como ele fala, é necessário que eles não sintam, né, um asco ou uma vontade de repelir aquilo. Eles têm que se integrar àquilo. Então, olha aqui, são compelidos a cobrir-se com as substâncias do charco, sofrendo-lhes com paciência e coragem a influenciação deprimente. Então, eles não vão poder ficar lutando contra aquilo, eles têm que procurar se integrar naquilo para poder atuar mais eficientemente. Atravessamos importantes limites vibratórios e cabe-nos entregar a forma exterior ao meio que nos recebe. Olha que interessante. Então, eles estão num plano diferente de tudo que o André Luiz vivenciou até agora, porque antes eles transitavam, mesmo que com dificuldade, mas eles não precisavam como se fosse se materializar. Porque o que eles vão ter que fazer é isso. Eles vão ter que se integrar àquele meio vibratório. Então, olha isso, atravessamos limites vibratórios e cabe-nos entregar a forma exterior, quer dizer, o que é a forma exterior deles? O perispírito, ao meio que nos recebe, a fim de sermos realmente úteis aos que nos propomos auxiliar. Eu vou fazer uma comparação aqui, só para a gente talvez fazer uma ideia vaga do que possa ser isso. Jesus, o espírito de luz mais elevada que passou pela Terra, para ajudar eficientemente a nós, porque Jesus continua a nos envolver, mas ele se materializou, ele se revestiu do corpo denso de matéria
para poder transitar mais facilmente e interagir também mais facilmente, para que fosse registrada a presença dele, para que fosse registrada a sua interação e tudo mais. Então, a fim deles serem realmente úteis ao que ele se propõe fazer, eles vão ter que se entregar. O seu perispírito vai ter que se moldar ao padrão vibratório daquele ambiente muito baixo. E olha aí, segue a descrição. Finda a nossa transformação transitória, seremos vistos por qualquer dos habitantes dessa região menos feliz. Então eles vão se materializar sim, e eles vão aí dali para frente, eles não vão mais passar desapercebidos. A oração de agora em diante deve ser nosso único fio de comunicação com o alto, até que eu possa verificar quando na crosta qual o minuto mais adequado de nosso retorno aos dons luminescentes. Então, olhem que interessante, eles vão se integrar, e o que vai continuar ligando eles ao alto? A vibração da oração. E quando o Gúbio perceber que é o momento adequado, eles vão voltar ao padrão anterior, ao padrão que na verdade é o atual, né? Porque eles ainda não fizeram essa transformação. E ele segue falando: não estamos em cavernas infernais, mas atingimos grande império de inteligências perversas e atrasadas, anexo aos círculos da crosta, onde os homens terrestres lhes sofrem permanente influenciação. Então, olhem que interessante isso. Isso está aqui, ó, no nosso ambiente, num padrão que a gente não enxerga, mas é muito baixo e que, sim, influencia na nossa vida dependendo do padrão vibratório em que eu me coloco. Chegou para nós o momento de pequeno testemunho. Muita capacidade de renúncia é indispensável a fim de alcançarmos nossos fins. Podemos perder por falta de paciência ou por escassez de vocação para o sacrifício. Olha isso. Então, por que eles foram admitidos? Por que não pode qualquer um? Porque o André Luiz e o outro irmão ali, o Gúbio, já julga serem já aptos a manterem uma certa paciência e uma vocação para o sacrifício num nível que eles conseguem atuar dessa maneira sem perder. Mas eles podem se perderem a paciência, se perder a vocação para um sacrifício, abrir mão de certos confortos pelo bem-estar do outro. Para a malta de irmãos retardados que nos envolverá, seremos simples desencarnados, ignorantes do próprio destino. Então os irmãos de lá vão passar a vê-los, mas não como seres de luz, porque eles vão assumir uma condição como a de qualquer um outro ali. Então não vai ver eles como irmãos de luz, sim como mais um desencarnado ignorante do próprio destino, como a maioria dos que estão ali. Passamos a inalar as substâncias espessas que pairavam em derredor. Então, se antes eles não inalavam, agora eles passaram a inalar. E isso fez com que aquilo então transformasse eles. Como se o ar fosse constituído de fluidos viscosos. Então eles não mais lutavam contra aquilo. Eles passaram, por amor, por renúncia, por sacrifício, a se integrar naquele meio tão difícil. Eloy, olha aqui, agora lembrou aqui, mas o nome foi surgido, né? Então, é o Eloy, o André Luiz e o Gúbio. Então, Eloy estirou-se, ofegante,
E não obstante experimentar por minha vez asfixiante opressão, busquei padronizar atitudes pela conduta do instrutor, que tolerava a metamorfose silencioso e palidíssimo. Então, olhem isso, que interessante. O Eloi, na transformação, como se que caiu no chão, ofegante. E o André Luiz procurou observar o Gúbio, que estava ficando pálido, mais quieto, tentando se concentrar, e o André Luiz procurou se espelhar nesse exemplo para poder também conseguir sem chegar ao ponto que o Eloi chegou. Reparei confundido que a voluntária integração com os elementos inferiores do plano que nos figurava enormemente. Pouco a pouco, sentimos-nos pesados e tive a ideia de que fora de improviso religado de novo ao corpo de carne. Porque, embora me sentisse dono da própria individualidade, me via revestido de matéria densa. Aqui está em negrito, porque não chega a ser a matéria densa do nosso corpo encarnado, mas é uma sensação muito próxima pela descrição do André Luiz. Então, eles estão num nível vibratório tão denso que ele teve a mesma sensação de quando ele vestia um corpo de carne. Como se fosse obrigado a envergar inesperada armadura. Então, como se ele estivesse vestindo uma armadura de ferro mesmo, tamanho peso daquilo. E decorridos longos minutos, o orientador apelou ao dirigente. Prossigamos. Doravante seremos auxiliares anônimos. Não nos convém, por enquanto, a identificação pessoal. Então, o que o Gúbio está falando? Eles vão andar realmente sem se identificar. Eles não precisam, os outros que estão ali, saber que eles vieram de planos mais altos. E aí o Eloi pergunta, né, com relação a essa informação. Mas não seria isso mentir? Clamou Eloi, quase refeito. Então ele já tinha melhorado, né, daquela transe, daquele choque. E aí ele questiona o Gúbio, né, mas nós vamos ter que nos esconder, assim, com relação a nossa missão, a nossa condição real, isso não será mentira? Gúbio dividiu conosco um olhar de benevolência e explicou bondoso. Não te recordas do texto evangélico que recomenda não saiba a mão esquerda o que dá a mão direita? Quer dizer, você não precisa falar que você veio aqui fazer bondade, ser bonzinho, fazer caridade. O próprio Evangelho recomenda isso. A gente não precisa fazer alarde para ajudar. Esse é o momento de ajudarmos sem alarde. O Senhor não é mentiroso quando nos estende invisíveis recursos de salvação sem que lhe vejamos a presença. Olha aqui, olha que bonita essa comparação que o Gúbio faz. Jesus, Deus, não é mentiroso só pelo fato de ele estar nos ajudando e a gente não está vendo. Nesta cidade sombria trabalham inúmeros companheiros do bem nas condições em que nos achamos. Olha que legal mais essa informação também. Eles não são os únicos a estarem ali nessas condições. Então, apesar de ser um ambiente extremamente triste, às vezes podemos até julgar, ou como eles mesmos questionaram, né? Nossa, mas aqui é um local esquecido por Deus. Não. A espiritualidade de luz está olhando, vigiando, acompanhando, sempre oferecendo oportunidade e acolhendo aqueles que estão no ponto. E não só à distância, mas existem ali inúmeros companheiros do bem também materializados. E isso também não é a nossa realidade aqui na Terra. Porque quantos espíritos com quem nós convivemos que nós nem sabemos, mas às vezes são espíritos missionários, são espíritos que estão ali em condições mais elevadas, mas num padrão tudo igual,
Muitos de nós estamos aqui para melhorar, para pagar, para resgatar, para trabalhar o nosso padrão vibratório muito ruim, mas às vezes entre nós passam almas que estão aqui encarnadas mais para nos auxiliar do que para que eles propriamente estejam com necessidade de estar ali. E aí ele segue explicando a questão da necessidade desse momento em que eles estejam ali meio escondidos, né? Vamos colocar assim, mas não é escondido, sem alarde. Se erguermos bandeira provocante nestes campos, nos quais 95% das inteligências se encontram devotadas ao mal e à desarmonia. Então, imaginem isso. Imaginem a gente entrar num ambiente onde só tem criminoso. Um bar ou um bairro ou um local, uma casa onde só tem criminoso. E 95% ali são pessoas mal intencionadas. Seria ingenuidade. Eu falar, não, vocês estão todos errados, eu sou do bem e eu vim aqui salvar vocês. Seria ingenuidade. Então, se erguermos a bandeira provocante nestes campos, onde 95% são inteligências devotadas ao mal e à desarmonia, nosso programa será estraçalhado em alguns instantes. Centenas de milhares de criaturas aqui padecem amargos choques de retorno à realidade sob a vigilância de tribos cruéis, formadas de espíritos egoístas, invejosos e brutalizados. Para a sensibilidade medianamente desenvolvida, o sofrimento aqui é inapreciável. E há governo estabelecido num reino estranho e sinistro quanto este? Indaguei. Então, olha o que o André Luiz agora está perguntando naquele ambiente. Existe um governo, existe algumas pessoas que são eleitas para estabelecer regras entre eles, para gerenciar a cidade? E aí o Gúbio fala, como não? Respondeu Gúbio atenciosamente. Qual ocorre na esfera carnal, a direção nesse domínio é concedida pelos poderes superiores a título precário. Então, olhem só, até da mesma maneira que aqui também na Terra, algumas pessoas estão adotando posição de governo, de poder político, com a permissão do alto. Por quê? São necessárias organizações e muitas vezes o que está lá em cima é reflexo da maioria do ambiente ali, mas não é sem a permissão divina. E na atualidade, este grande empório de padecimentos regenerativos permanece dirigido por um sátrapa de inqualificável impiedade que aliciou para si próprio o pomposo título de grande juiz. Então, olha isso, ali existe alguém que é o que ele mesmo se elegeu e ele se coloca na condição de grande juiz. Por quê? Porque provavelmente ele teve influência. Ele teve esse poder enquanto encarnado e ele tem esse poder de dominar uma série de espíritos que se submetem a esse tipo de atividade, de atuação dele. Então, naquele local, existe um que é impiedoso e que ele mesmo se intitulou o grande juiz, assistido por assessores políticos e religiosos, tão frios e perversos quanto ele mesmo. Então, ele sozinho fez isso? Não. Existe um grupo que pensa como ele, admira ele, dá apoio a ele, dá inclusive proteção, talvez,
se for necessário, grande aristocracia de gênios implacáveis aqui se alinha, senhoreando milhares de mentes preguiçosas, delinquentes e enfermiças. Então existe um grupo que coordena. Existe um que está no topo, mas existe um grupo ali que pensa da mesma maneira, que se malcomunam ali e fazem aquilo acontecer. E por que permite Deus semelhante absurdo? Dessa vez era meu colega que perguntava de novo, porque já foi perguntado isso, né, nos capítulos anteriores. Semi-apavorado agora ante os compromissos que assumíramos. Quer dizer, agora ele, por um certo medo, está perguntando de novo, porque ele começou a perceber onde ele estava e qual era o perigo envolvido naquilo. E longe de perturbar-se, Gúbio replicou: pelas mesmas razões educativas através das quais não aniquila uma nação humana quando, desvairada pela sede de dominação, desencadeia guerras cruentas e destruidoras, mas a entrega à expiação dos próprios crimes e ao infortúnio de si mesma, para que aprenda a integrar-se na ordem eterna que preside a vida universal. Então, olha isso. Pela mesma razão que Deus permite que algumas nações aqui na Terra cometam absurdos, por exemplo, declarar guerra. Guerra civil dentro do país ou uma guerra entre países ali. Deus permite. Por que Deus permite? Porque agora Deus está deixando que eles façam e colham as consequências, porque é uma escolha do livre-arbítrio deles. E de período em período, contado cada um por vários séculos, a matéria utilizada por semelhantes inteligências é revolvida e reestruturada. Então existe um ciclo. Nada disso é eterno, então até mesmo nos abusos que acontecem em países aqui ou até mesmo aqui no Brasil, pode por algum tempo isso ter uma certa liberdade, mas para tudo, individualmente ou coletivamente que a gente faça, existem consequências que reestruturam, revolvem aquilo. Qual acontece nos círculos terrenos. Mas se o Senhor visita os homens pelos homens que se santificam, corrige igualmente as criaturas por intermédio das criaturas que se endurecem ou bestializam. Então, Deus permite, é exatamente aquele trecho que Jesus fala, né? O escândalo é necessário, mas ai daquele quem fizer parte desse escândalo. Quer dizer, muitas vezes o mal limita e ensina o mal também. Mas isso não é justificativa para que a gente haja dessa maneira, porque nós vamos sofrer as consequências se fizermos escolhas assim. Nós vamos aprender através da desarmonia, do sofrimento. Então, da mesma maneira que Deus permite que os espíritos que se santificaram auxiliem aqueles que já se arrependem e abrem brechas para poder serem socorridos, Deus permite que as criaturas ainda endurecidas se maltratem até que alguma delas resolva mudar de padrão, de atitude, de pensamento, de sentimento. Significa então que os gênios malditos, os demônios de todos os tempos, exclamei reticencioso, quer dizer, agora o André Luiz que estava exclamando, pensando sobre esses espíritos do mal que ali às vezes fazem tudo isso. Vamos supor, pegar um espírito que desencarnou, um espírito culpado, cheio de pecado. E então um espírito inteligente e malvado como esse resolva pegar, porque ó, como foi falado ali,
ele mesmo se intitulou o grande juiz. Então esse espírito pode se satisfazer pegando almas pecadoras e culpadas e chamando para ele e acusando. Fala assim, ó, você fez isso, 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 agora você vai pagar, você vai ter que sofrer, você vai ter que trabalhar para mim, você impõe punições, mas quem é esse ser? São os demônios, né? Satanás, o diabo que está descrito muitas vezes no Velho Testamento, no Novo Testamento, e mal interpretado. Mas quando o André Luiz justamente está nessa linha de raciocínio, com o exemplo que eles estão vivenciando ali naquele local, o Gúbio completa. Somos nós mesmos. Então aqui está um esclarecimento chave que muda muita coisa através do Espiritismo para a humanidade. Até então, as religiões achavam que existiam seres da criação que eram a parte e que eram designados para serem eternamente seres nessas condições, que puniriam, que aprisionavam, que seriam responsáveis pelo sofrimento. Então, eu morri, desencarnei, sou pecador, fui parar nas mãos de Satanás. E quem são Satanás? Quem são os diabos? Somos nós mesmos. São seres humanos que somente estão por um tempo desalinhados com as leis divinas, completou o instrutor paciente. Quando nos desviamos impenitentes da lei. Já perambulamos por estes sítios sombrios e inquietantes. Agora, o mais interessante é isso. A gente acha que isso está muito distante. O Gúbio está falando, já perambulamos por estes sítios sombrios e inquietantes. Mas os choques biológicos do renascimento e da desencarnação, mais ou menos recentes, não te permitem, nem a Eloy. Então o Gúbio está falando, nem você nem Eloy estão se lembrando, mas vocês já passaram por aqui. O desabrocho das reminiscências completas do passado. Comigo, porém, a situação é diversa. Olha o que o Gúbio está falando. A extensão de meu tempo na vida livre já me confere recordações mais dilatadas. E de antemão conheço as lições que constituam novidade. Então o Gúbio está falando, eu me lembro. Muitos de nossos companheiros guindados à altura não mais identificam nestas paragens senão motivos de cansaço, repugnância e pavor. Todavia, é forçoso observar que o pântano, invariavelmente, é uma zona da natureza pedindo o socorro dos servos mais fortes e generosos. Então, é um ambiente onde deveria inspirar muita, né, misericórdia por parte não só de Deus, mas por parte de todos nós. Porque é um ambiente pedindo socorro. Para quem? Para os mais fortes e mais generosos. Música exótica fazia-se ouvir não distante, e Gúbio rogou-nos prudência e humildade em favor do êxito do trabalho a desdobrar-se. Reerguemo-nos e avançamos. Fizera-se-nos tardio o passo e nossa movimentação difícil. Em voz baixa, o orientador reiterou a recomendação. Em qualquer constrangimento íntimo, não nos esqueçamos da prece. Então, no momento em que nós nos sentirmos ameaçados de equilíbrio, não nos esqueçamos da prece. É de hora em diante o único recurso de que dispomos a fim de mobilizar nossas reservas mentais superiores em nossas necessidades de reabastecimento psíquico.
de qualquer precipitação pode arrojar-nos a estados primitivistas, lançando-nos em nível inferior, análogo aos dos espíritos infelizes que desejamos auxiliar. Então, num momento de invigilância, eles podem baixar padrão vibratório e muitas vezes serem até aprisionados àquele ambiente. Tenhamos calma e energia, doçura e resistência de ânimo voltado para o Cristo. Lembremos-nos de que aceitamos o encargo desta hora, não para justiçar, e sim para educar e servir. Agora, nós vamos terminar por aqui hoje, porque agora a gente terminou o item 2, né? Aqui na semana que vem a gente entra aqui no item 3, nós estamos praticamente na metade do capítulo. Mas eu quero só chamar uma atenção para esse finalzinho desse trecho aqui, né? Olha que bonito que o Gubbio fala agora. Primeiro, para que eles tenham coragem, tenham a resiliência, porque eles estão ali, porque aceitaram estar ali. Eles sabiam que eles estavam indo para ajudar. Mas para ajudar, aqui que vem a parte bonita dessa parágrafo aqui, ó. Não para justiçar, quer dizer, não para fazer justiça como o justiceiro. Aquele que identifica o erro do outro e quer que ele pague por isso. Quer que ele seja punido por isso. Porque nesse tipo de vibração, eles baixam o padrão vibratório também. Então, olha aqui, ó, não para justiçar, e sim para educar e servir. Então, é dessa maneira que o bem age. É dessa maneira que o bem consegue ser eficiente. Então, que quando nós encontremos uma situação difícil na nossa vida, primeiro, que a gente não perca o fio que nos une com o alto, através da prece, através da vigilância do nosso padrão vibratório. E para que a gente analise como é que a gente está encarando aquele que nos está ameaçando muitas vezes, para que a gente não entre, não se desvie no padrão para não sermos justiceiros sem amor, sem a bondade. Porque aquele que quer justiça, porque querer justiça não tem nada de errado, porque é um dos atributos divinos. Deus é justo e bom, mas ele é as duas coisas junto. Então, para que quando a gente se encontre numa situação como essa, nós não nos esqueçamos de que nós vamos ser eficientes, educando e não punindo, servindo e não sendo servido. Muitas vezes, que é o que muitas vezes nós exigimos, nós nos colocamos como vítima, nós queremos que os outros façam coisas por nós e muitas vezes o caminho é o inverso. É fazendo algo pelo outro que eu vou muitas vezes sensibilizar, educar, fazer ele perceber que as ferramentas do bem são completamente diferentes daquilo que ele está acostumado. E assim sermos eficientes. Certo? Então, por enquanto, eu acho que hoje nós vamos parar por aqui, porque não dá para avançar, não vai dar para acabar o capítulo. Mas já fica, né, uma boa reflexão e já uma boa descrição desse ambiente onde eles estão chegando e vão começar a atuar, vão começar a lidar com esses espíritos que vivem ali, conversar, interagir e de que maneira que isso vai acontecer, né? Para ser eficiente, para não serem descobertos, de maneira a serem então prejudicados na sua missão e para serem eficientes com relação à sensibilização do espírito que eles estão ali indo socorrer, do principal e de outros que eles podem ali de alguma maneira também ajudar, contribuir. Certo? Alguma dúvida, alguma questão ou algum comentário a mais que vocês queiram fazer? Não, tudo perfeito. Maravilha, então. Então agradecemos mais uma vez, né, o amparo aqui divino dos espíritos que conosco aqui nos envolvem e a oportunidade da gente estar aqui junto. Certo? Uma ótima noite, uma ótima semana para todos.
Valeu, Marcos. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Gandolfo. Abraço. Tchau.